Olá pessoal, professora Débora aqui. Hoje a gente vai ver o exemplo 6.53 do Hibbeler, que é um exemplo de tensão na flexão. O que nos diz esse exemplo então? Ele apresenta para a gente uma viga composta de 4 peças de madeira coladas e pede para a gente determinar a força resultante na peça A e na peça B, sendo que o momento que está atuando ali na seção da viga é um momento de 450 Newton vezes metro em torno do eixo Y. E isso é muito importante. Por quê? Porque no momento que a gente for calcular o momento de inércia, a gente vai determinar esse momento de inércia em Y. Por quê? Uma vez que o momento está aplicado em torno do eixo Y, a rigidez da flexão vai ser dada ali pelo momento de inércia Y, certo? Então, podemos calcular esse momento de inércia de diversas formas. Eu vou optar por calcular o momento de inércia da peça A depois da peça B. Como temos duas peças A e duas peças B, a gente faz o somatório e multiplica por 2. Acho que fica uma forma simples da gente conseguir visualizar isso. Então, qual é a fórmula do nosso momento de inércia? Base vezes altura ao cubo sobre 12, mais a área vezes a distância entre eixos ao quadrado. Nesse caso aqui da peça A, a gente teria a nossa base sendo o 15 e a nossa altura sendo os 240 ao cubo sobre 12. Se a gente observar, pegar uma outra cor aqui, na peça A, o eixo Y da peça como um todo e o eixo Y aqui que a gente arbitraria para determinar o momento de inércia dessa peça são coincidentes, né? Então, não tem distância entre o eixo aqui arbitrário dessa peça isolada como o eixo Y da peça como um todo. Então, não tem distância entre eixos. Então, nesse caso aqui, a gente considera só essa parte, tá? Mais zero. Isso retorna para a gente um valor de 17,28 vezes 10 na 6. Tudo a gente utilizou as distâncias como foram dadas, então em milímetros na quarta. Vamos botar aqui. Peça A, peça A, peça A. Temos que calcular também a inércia Y da peça B, que vai ser o quê? Nossa base 200, nossa altura 20 sobre 12. Nesse caso aqui, se a gente for traçar o eixo aqui arbitrário, né, da peça B, a gente tem uma distância aqui em relação ao eixo principal de inércia, né, da peça como um todo. Então, esse eixo arbitrário está passando exatamente aqui na metade da peça, tá? A distância, então, vai ser do eixo principal até o eixo arbitrário, tá? Então, se aqui a gente tem 200 dividido por 2, 100, até o centro da peça, 110. Mais, então, a área da peça, que é 20 vezes 200, vezes a distância, que é 110 ao quadrado. Isso vai retornar para nós um valor de 48,53 vezes 10 na 6 milímetros na quarta. Mas ainda, né, a gente não calculou a inércia da peça total, né? Para a gente considerar a inércia total, a gente tem que lembrar o quê? Que a peça tem 4 peças de madeira, tá? Então, é como se tivesse 2 peças B e 2 peças A. Então, 2 vezes a soma da inércia A mais a inércia B,
que é igual a 131,62 vezes 10 na 6 milímetros na quarta. Bom, mas a questão, ela pede pra gente não a tensão na flexão nessas peças A e B. Ela pede a força resultante que essa tensão produz ali naquelas peças. Então, como são duas peças distintas, a gente vai analisar cada uma delas individualmente. Então, inicialmente, se a gente observar a peça A, tá? O que a gente tem? A gente tem o momento agindo ali em torno do eixo Y. Consequentemente, em uma extremidade aqui da peça A, a gente considerando o momento atuando dessa maneira, 450 Newton vezes metro. Em uma das extremidades aqui, a gente vai ter a tensão máxima de tração, setinha saindo da peça. Na linha neutra, né, aqui a gente vai ter a tensão como nula, e depois ela parte, então, até a tensão máxima de compressão na outra extremidade. Então, a gente tem essa distribuição de tensão na peça A, do máximo de tração a um máximo de compressão na outra extremidade. Aqui, no eixo neutro, a tensão é nula. Então, se a gente for pensar em termos de força resultante, a gente consegue observar que a gente tem uma força resultante no trecho que está tracionado e a gente tem uma força resultante no trecho que está comprimido. Contudo, essas forças elas vão ser semelhantes, elas vão ter o mesmo valor, porém, sentidos contrários, sinais contrários. Então, a força resultante de tração vai ser positiva e a força de compressão vai ser negativa. A gente pode verificar isso através da fórmula da flexão. Então, tensão seria menos os 450 newtons vezes metro, vezes a distância y, tá? Então, nesse trecho aqui, a distância y seria de 120, né? Metade de 200, 100 mais o 20. Então, 0,12 metros. Dividido por o momento de inércia, a gente vai transformar para metros na quarta. Tá? E essa forma, ela seria exatamente a mesma para a parte que está tracionada, né? Então, do eixo para baixo, a distância y seria negativa, resultando em uma tensão positiva de tração. E se a gente estivesse trabalhando, então, nesse outro lado aqui, a gente teria o mesmo valor do momento, a mesma distância, porém, do eixo neutro para cima, esse valor seria positivo. E a gente teria, então, o mesmo valor da tensão, porém com sentidos contrários, tá? Então, aqui a gente chegaria num valor de 410,27 vezes 10 na 3 Newton por metro quadrado, ou 0,41 MPa, tá? Então, na parte tracionada, a gente teria uma tensão de 0,41 MPa e na parte comprimida de menos 0,41 MPa. Consequentemente, a gente teria essas forças resultantes de mesmo valor e sinais contrários, deixando a força resultante no ponto A, na peça A, igual a zero. Bom, então essa é a primeira análise que a gente pode fazer. Se a gente for analisar, por outro lado, a peça B, o que a gente vê, tá? A gente tem uma peça aqui vazada no meio, né? Então, nas extremidades, que é onde a peça B está localizada, então, na peça B, a gente vai ter duas tensões, uma tensão mínima e uma tensão máxima,
uma na região interna, outra na região externa, né? Sempre pensando lá na questão do eixo Y e do momento que está atuando lá de 450 Newton vezes metro. Bom, então, para determinar a força resultante que está agindo aqui na nossa peça B, a gente precisa calcular o valor dessas tensões. Então, tensão máxima menos o momento vezes a distância y, que é o quê? Da linha neutra até o ponto de interesse, então, 120 milímetros, nesse caso, para transformar para metros, 0,12 metros, dividido pelo nosso momento de inércia em metros na quarta. Isso vai retornar para nós um valor de 0,41 MPa. Da mesma fórmula, a tensão mínima vai ser os mesmos 450 Newton vezes metro, porém agora a distância é do eixo neutro até o outro ponto de interesse, então somente 100, tá? 200 dividido por 2, transformando 100 milímetros para metros, 0,10 metros, dividido pelo momento de inércia, zero 341 MPa, tá? Então aqui a gente tem 0,341 e aqui a gente tem 0,41. A nossa força resultante, ela vai estar localizada, considerando a nossa peça aqui retangular, exatamente aqui no meio, tá? Então aqui a gente teria a tensão resultante, consequentemente, né, tensão é força sobre área. Se a gente quer a força, basta que a gente faça aqui a multiplicação da tensão pela área. Além disso, né, então, força resultante, força 1 mais força 2 por 2. Então, unindo essas duas coisas, o que a gente pode observar? Que a nossa força resultante nada mais vai ser do que força 1, tensão vezes área. Força 2, tensão vezes área. Então, vai ficar tensão 1 mais tensão 2, a área é a mesma, dividido por 2, tá? Então, isso daqui a gente teria o quê? 0,41 mais 0,341 vezes a área, que é 20 vezes 200, dividido por 2. Então, a nossa força resultante é 1.500 newtons ou 1,5 kilonewtons. Tá? Aqui a gente chegou no valor em newtons porque a gente estava inserindo as tensões em MPa.